Você já parou, em meio à correria do dia a dia, para se fazer uma pergunta sincera? Por que, depois de tantos planos, promessas e tentativas, eu ainda me sinto preso no mesmo lugar? Não é falta de oportunidades, não é falta de inteligência ou capacidade. A resposta não está no mundo lá fora, está dentro de você. Mais precisamente, está naquilo que você evita enfrentar com todas as suas forças. A maioria de nós passa anos, às vezes décadas, buscando soluções externas, novos cursos, técnicas de produtividade, conselhos de especialistas, terapias, livros de autoajuda, mas no fundo sabemos que nada disso resolve de verdade. Por quê? Porque o problema nunca foi a falta de recursos ou conhecimento. O problema é que no fundo você não quer mudar. Não de verdade. Não o suficiente para pagar o preço que a mudança exige. E esse preço não é apenas esforço ou disciplina, é algo muito mais profundo. É o preço de abandonar quem você é hoje para se tornar quem você poderia ser. É o preço de encarar o vazio que surge quando você para de se distrair com desculpas e olha de frente para a própria vida. É o preço de admitir que, por trás de toda a procrastinação, há um medo silencioso. O medo de descobrir que você é capaz de muito mais do que tem permitido a si mesmo. Pense em algo que você vem adiando há meses, talvez anos. Não por falta de tempo, mas por uma sensação de peso no peito. Uma voz sutil que sussurra, não hoje, amanhã, quando as coisas estiverem melhores. Pode ser um projeto, uma conversa difícil, uma decisão que você sabe que precisa tomar. Você até faz planos, traça metas, compra cadernos novos, baixa aplicativos de organização, mas quando a hora chega, algo dentro de você resiste. Não é preguiça, não é falta de disciplina, é medo. Medo do que vai acontecer se você realmente der o próximo passo. Medo de descobrir quem você seria do outro lado dessa mudança. Medo de falhar, mas, acima de tudo, medo de ter sucesso. Porque o sucesso exige responsabilidade, exige que você assuma o controle, e isso é aterrorizante. Esse medo não nasce do nada, ele tem raiz, tem história, tem uma razão de existir. E para entendê-lo, precisamos voltar um pouco no tempo, até a infância, quando você aprendeu pela primeira vez a se proteger, seja de críticas, de rejeição, de fracasso ou até mesmo de sucesso. Seu cérebro criou mecanismos de defesa para te manter seguro. O problema é que na vida adulta, esses mecanismos viraram armadilhas. Por exemplo, imagine uma criança que foi criticada duramente por cometer um erro. Ela aprende que errar é perigoso. Então, cresce e se torna um adulto que evita riscos a todo o custo. Não por falta de coragem, mas porque no fundo ainda acredita que errar é igual a ser rejeitado. Ou pense em alguém que na infância foi elogiado apenas por desempenho, boas notas, comportamento exemplar e nunca por simplesmente ser. Essa pessoa cresce acreditando que seu valor está ligado ao que faz, não a quem é. Resultado, um adulto que nunca se permite descansar, que vive em busca de aprovação, que tem medo de parar porque, se parar, pode descobrir que não é suficiente. Esses padrões não são escolhas conscientes, são programas instalados há anos, rodando em segundo plano, ditando suas decisões sem que você perceba. A neurociência explica isso. O cérebro humano é programado para evitar a dor e buscar o prazer. Mas quando falamos de mudança, o cérebro não consegue diferenciar entre uma ameaça real e uma ameaça imaginária. Para ele, sair da zona de conforto é como pular de um penhasco. Não importa se do outro lado tem uma vida melhor. O que importa é que há risco, e o cérebro odeia risco. Estudos mostram que 95% das nossas decisões são tomadas pelo subconsciente. Ou seja, enquanto você acha que está decidindo não agir, na verdade está apenas repetindo um padrão antigo, um padrão que foi útil um dia, mas que agora te mantém preso. E o pior é que você nem sempre percebe. A autossabotagem é sutil. Ela não chega gritando. Chega com desculpas racionais. Eu só estou sendo prudente. Não é o momento certo. Preciso de mais informações. Mas, se você olhar de perto, vai ver que essas desculpas são como um disco arranhado, tocando a mesma música. Vamos ser honestos. Você conhece suas desculpas de cor. Elas são como velhos amigos, sempre presentes quando você precisa justificar por que não agiu. Não tenho tempo. Não tenho dinheiro.
não tenho apoio. Mas a verdade é que você sempre encontra tempo, dinheiro e apoio para o que realmente importa. O que acontece é que, quando algo é prioridade, você arranja um jeito. Quando não é, você acha uma desculpa. E isso não é julgamento, é fato. Se você realmente quisesse mudar, já teria encontrado um caminho. O fato de ainda estar onde está não é falta de sorte, é falta de comprometimento consigo mesmo. E aqui está a parte mais difícil de engolir. Você não está preso pelas circunstâncias, você está preso pelas histórias que conta a si mesmo. Histórias como: eu não sou bom o suficiente, as coisas nunca dão certo para mim, eu não mereço. Essas não são verdades, são crenças. E crenças podem ser mudadas. Mas para isso você precisa primeiro reconhecê-las, precisa parar de aceitá-las como fatos e começar a questioná-las. Por exemplo, quando você diz: eu não tenho tempo, o que está dizendo realmente é: isso não é importante o suficiente para eu rearranjar minha vida. Quando você diz: eu não sei por onde começar, o que está dizendo é: eu tenho medo de começar errado. Quando você diz: eu não mereço, está repetindo uma mentira que alguém, em algum momento, te fez desculpas acreditar. Aqui está uma verdade que poucos falam. Você não tem medo só do fracasso, você tem medo do sucesso. Porque o sucesso exige responsabilidade, exige que você assuma o controle da sua vida. E isso é aterrorizante. Pense nisso. Se você conquistar o que diz querer, não vai mais poder culpar as circunstâncias. Não vai mais poder dizer: se ao menos eu tivesse mais sorte, ou se as coisas fossem diferentes. Você vai ter que encarar uma verdade inconveniente. Você sempre teve o poder. E isso assusta. O sucesso também significa mudança. E mudança significa perder parte de quem você é hoje. Se você emagrecer, não vai mais ser a pessoa que luta com o peso. Se você prosperar, não vai mais ser a pessoa que nunca tem sorte. Se você se realizar, não vai mais poder se esconder atrás da identidade de vítima. Isso é o que chamamos de medo da própria grandeza. É o medo de brilhar, de ocupar espaço, de ser visto. Porque se você brilhar, as pessoas vão esperar coisas de você. E se você ocupar espaço, vai ter que lidar com a inveja, com a crítica, com a responsabilidade de manter esse lugar. Mas aqui está o segredo. Você não precisa ser perfeito para começar. Você só precisa estar disposto a ser honesto consigo mesmo. A admitir que sim, você tem medo, mas que, apesar do medo, vai dar o próximo passo. Vamos falar de ciência por um momento. Pesquisas mostram que o cérebro humano tem uma tendência chamada vias do status quo. Isso significa que preferimos manter as coisas como estão, mesmo que não estejamos felizes, do que arriscar algo novo. Isso explica por que pessoas ficam em empregos que odeiam, em relacionamentos tóxicos, em situações que não as realizam. Não é falta de opções, é medo do desconhecido. O cérebro prefere a dor familiar à possibilidade de uma felicidade incerta. Mas o cérebro também tem algo chamado plasticidade neural. Isso significa que ele pode mudar, pode criar novos caminhos, novos padrões, novas formas de pensar. Mas para isso, você precisa agir de forma diferente. Porque a mudança não vem do pensamento, vem da ação repetida. Cada vez que você faz algo novo, seu cérebro cria uma nova conexão. Cada vez que você repete essa ação, essa conexão fica mais forte. Até que um dia, o que antes era difícil se torna natural. O problema é que a maioria das pessoas desiste antes desse dia chegar. Desistem no primeiro sinal de desconforto, no primeiro obstáculo, e voltam para a zona de conforto, onde tudo é conhecido, mesmo que seja infeliz. Você já deve ter ouvido que a motivação é o que te faz começar, mas isso é um mito. A motivação não vem antes da ação, ela vem depois. Pense em quantas vezes você esperou se sentir motivado para fazer algo. Quantas vezes você adiou um projeto porque não estava no clima. A verdade é que o clima nunca vai ser perfeito. A motivação nunca vai ser 100%. O que faz a diferença não é como você se sente, mas o que você faz apesar de como se sente. A ação é que gera motivação, não o contrário. Quando você começa a agir, mesmo que seja um pequeno passo, seu cérebro libera dopamina, o hormônio do bem-estar. E isso te motiva a continuar. Mas se você esperar pela motivação para agir, vai esperar para sempre. Isso é especialmente verdade quando falamos de metas grandes.
Você não vai acordar um dia e de repente estar motivado para mudar de vida. A mudança acontece em pequenos passos, em escolhas diárias, em compromisso, não em inspiração. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo, o momento em que você decide. Chega! Chega de se trair com desculpas, chega de adiar a sua vida, chega de deixar o medo decidir por você. Esse ponto de virada não é um evento grandioso, é uma escolha silenciosa. Uma voz internal que diz, desta vez eu vou fazer diferente. E não precisa ser algo drástico, pode ser uma pequena ação, um e-mail que você adiou, uma conversa que precisa ter, um hábito que precisa mudar. O tamanho não importa, o que importa é que você comece. Porque a vida não é feita de momentos perfeitos, é feita de escolhas. E a escolha mais importante que você pode fazer hoje é decidir. Porque a mudança não é um evento, é um processo. Um processo que começa com um único passo. Esse passo não precisa ser perfeito, só precisa ser real, só precisa ser seu. Quando você para de se enganar, algo incrível acontece. Você se libera. Não do medo. O medo nunca some completamente, mas da ilusão de que você não pode agir apesar dele. Você começa a ver as desculpas pelo que elas são, mentiras que te mantêm pequeno. Você começa a entender que a vida não é sobre esperar pelas condições perfeitas, é sobre criar as condições que você precisa. E mais importante, você começa a se conhecer de verdade. Porque a jornada não é sobre chegar a um destino, é sobre quem você se torna no caminho. Agora, vamos falar do que realmente importa: ação. Porque de nada adianta entender tudo isso se você não fizer nada diferente. A consciência sem ação é apenas mais uma forma de procrastinação. O primeiro passo é reconhecer seus padrões. Pergunte a si mesmo: quais são as desculpas que eu mais uso? O que eu estou evitando? O que eu ganho ao não mudar? Anote as respostas. Não julgue. Apenas observe. Depois escolha uma coisa, apenas uma, que você vai fazer diferente ainda hoje. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje pode ser algo pequeno. Enviar aquele e-mail que você está adiando, ter aquela conversa difícil, começar aquele projeto que está só na sua cabeça. O tamanho não importa. O que importa é que você comece. Porque a vida não é feita de momentos perfeitos, é feita de escolhas. E a escolha mais importante que você pode fazer hoje é decidir não se trair mais. Não com desculpas, não com adiações, mas com uma ação, por menor que seja, que prove para você mesmo que, desta vez, será diferente. Uma das maiores mentiras que contamos a nós mesmos é: eu vou começar quando tudo estiver alinhado. Mas a vida não funciona assim. O momento certo nunca chega. As condições perfeitas não existem. O que existe é agora. E agora é o único momento que você tem. Quando você espera pelo momento perfeito, está, na verdade, adiando a própria vida. Está dizendo a si mesmo que suas metas não são importantes o suficiente para serem perseguidas mesmo com imperfeições. Mas a verdade é que todas as grandes realizações começaram no meio do caos. Nenhum escritor começou um livro com as palavras certas. Nenhum empreendedor começou um negócio com todas as respostas. Nenhum artista criou uma obra-prima sem errar no caminho. O que eles fizeram foi começar e continuar, mesmo quando não estavam prontos. Outra desculpa comum é culpar as circunstâncias ou outras pessoas por nossa falta de progresso. Se meu chefe fosse diferente, se minha família me apoiasse, se a economia estivesse melhor, mas quando você culpa os outros, está dando a eles o poder sobre sua vida. A responsabilidade não é sobre culpa, é sobre poder. Quando você assume a responsabilidade, está dizendo: eu tenho o poder de mudar minha vida independentemente das circunstâncias. Isso não significa que você ignore os desafios externos. Significa que você escolhe não deixá-los definir seus limites. No final das contas, tudo se resume a uma escolha. Você pode continuar repetindo os mesmos padrões esperando que algo mágico aconteça. Ou pode decidir hoje que você é capaz de mais. Não é sobre ter as respostas, é sobre estar disposto a dar o próximo passo, mesmo sem certeza. Não é sobre não ter medo, é sobre agir apesar do medo. Você já reparou como é mais fácil culpar o mundo do que olhar para dentro? Quantas vezes você já ouviu ou até disse frases como: o sistema é injusto, as pessoas não me dão chance,
A vida é assim mesmo. Essas frases não são apenas observações, são escudos, formas de se proteger da verdade mais dolorosa que você, e só você, é responsável pela vida que está vivendo. Não é uma responsabilidade que te condena, mas uma que te libera. Porque quando você para de culpar o exterior, descobre que o poder de mudar sempre esteve nas suas mãos. O problema é que assumir esse poder exige coragem. Exige que você encare a pergunta que poucos se permitem fazer. O que eu estou fazendo, consciente ou não, para me manter onde eu estou? A resposta não está no que você faz, mas no que você evita. Não só as ações que te definem, mas as omissões. Aquilo que você deixa de fazer, de dizer, de enfrentar. Cada vez que você escolhe o conforto da inércia, está reforçando uma identidade. A identidade de alguém que não age. E com o tempo, essa identidade se torna uma prisão. Você passa a acreditar que é assim mesmo, que não nasceu para isso, que as coisas são difíceis demais. Mas essas crenças não são fatos, são histórias. Histórias que você repete para si mesmo até que se tornem verdade. E aqui está o paradoxo. Você não tem medo de falhar. Você tem medo de descobrir que é capaz. Porque se você é capaz, não há mais desculpas. Não há mais para onde correr. Você terá que encarar o espelho e admitir que, todo esse tempo, esteve se sabotando. E isso dói. Dói mais do que qualquer fracasso, porque é uma traição contra si mesmo. Uma traição silenciosa que acontece todos os dias em pequenas escolhas. Quando você rola a tela do celular em vez de trabalhar no seu projeto. Quando você diz amanhã em vez de agora. Quando você escolhe a distração em vez do desconforto do crescimento. Mas por que fazemos isso? Por que preferimos a dor familiar à possibilidade de uma felicidade desconhecida? A resposta está na forma como nosso cérebro foi programado para lidar com a incerteza. Desde os primórdios, o ser humano desenvolveu mecanismos para evitar riscos. Na pré-história, isso significava sobreviver. Hoje, significa ficar preso em empregos que não nos realizam, em relacionamentos que não nos nutrem, em vidas que não nos pertencem. O cérebro não distingue entre o risco de ser devorado por um predador e o risco de ser rejeitado, de errar, de não ser o suficiente. Para ele, qualquer ameaça à estabilidade é uma ameaça à sobrevivência. E por isso, ele fará de tudo para te manter onde está, mesmo que esse lugar seja infeliz. A neurociência chama isso de viés de negatividade. Nosso cérebro é programado para dar mais atenção ao que pode dar errado do que ao que pode dar certo. É por isso que, mesmo quando temos tudo para mudar, focamos nos obstáculos. É por isso que, mesmo quando temos sonhos, nos apegamos aos medos. E é por isso que, mesmo quando temos oportunidades, nos convencemos de que não estamos prontos. Mas a verdade é que você nunca estará pronto. Ninguém está. A prontidão é uma ilusão. O que existe é a escolha de agir apesar do medo, apesar da incerteza, apesar da voz que sussurra que você não é capaz. E essa voz não é sua, não totalmente. Ela é eco de críticas passadas, de expectativas alheias, de experiências que te convenceram de que você não é suficiente. Mas você não é essas experiências. Você não é as palavras que te feriram. Você não é os erros que cometeu. Você é a pessoa que, apesar de tudo, ainda está aqui, ainda respirando, ainda capaz de escolher. E é nessa escolha que reside sua liberdade. Imagine por um momento que você é como um rio. Um rio não pergunta se está pronto para fluir. Ele simplesmente flui. Encontra pedras, desvia. Encontra quedas, salta. Encontra obstáculos, os contorna ou os transborda. Mas nunca para, porque parar para um rio é morrer. E parar para você é o mesmo. Parar é deixar que o medo ganhe. Parar é permitir que as desculpas definam quem você é. Parar é trair o potencial que existe dentro de você, esperando para ser liberado. Mas como começar a fluir novamente? Como romper com os padrões que mantêm você preso? A resposta não está em grandes gestos heróicos. Está em pequenos atos de coragem cotidiana. Em decidir todos os dias que você não vai se trair, que não vai adiar sua vida, que não vai deixar que o medo escreva sua história. Comece com algo simples. Pare de mentir para si mesmo. Pare de dizer que não tem tempo, quando na verdade não tem prioridade. Pare de dizer que não sabe por onde começar, quando na verdade tem medo de começar errado. Pare de dizer que não merece, quando na verdade tem medo de ocupar o espaço que é seu por direito.
Porque a verdade é que você merece. Não por causa do que faz, mas por causa de quem é. Não por causa do que conquista, mas por causa do que carrega dentro de si. Uma centelha de grandeza que nenhum medo, nenhuma desculpa, nenhuma circunstância pode apagar. E quando você começar a agir, mesmo que seja um passo pequeno, mesmo que tremendo, mesmo que com medo, algo extraordinário vai acontecer. Você vai descobrir que o medo não some, mas perde o poder sobre você. Você vai descobrir que a incerteza não desaparece, mas se torna parte da jornada. Você vai aprender que a mudança não é um destino, mas um processo de se reconectar consigo mesmo, de se redescobrir, de se permitir ser quem você sempre soube que poderia ser. Mas atenção, esse caminho não é linear. Haverá dias em que você vai querer desistir, dias em que as velhas desculpas vão voltar com força total, dias em que você vai questionar se tudo isso vale a pena. E é nessas horas que você precisa se lembrar que a resistência é maior antes da mudança. É como se o universo testasse seu compromisso. É como se a vida dissesse: você quer mesmo isso? Então prove. E a única forma de provar é continuando. Mesmo que não tiver vontade, mesmo que não vir resultados, mesmo que tudo pareça sem sentido. Porque o sentido não está no resultado, está no ato de escolher não desistir de si mesmo. Está na coragem de olhar para dentro e dizer: eu escolho me conhecer. Eu escolho me enfrentar. Eu escolho me libertar. E essa escolha, mais do que qualquer outra coisa, é o que vai te transformar. Agora quero que você faça uma pausa. Feche os olhos e respire. Pergunte a si mesmo: o que eu estive evitando? E quando você encontrar essa resposta, não espere pela motivação ou pelo momento perfeito. Simplesmente haja, mesmo que seja através de um passo minúsculo e invisível aos olhos alheios. No início você pode não sentir diferença, mas cada pequena ação funciona como uma rachadura no muro que te mantém preso, transformando escolhas diárias em votos de confiança que, com o tempo, abrem portas para uma vida antes inimaginável. Entretanto, é preciso ter em mente que ninguém pode percorrer esse caminho por você, nem livros, cursos ou gurus, pois a verdadeira mudança nasce da sua disposição em se desconfortar e pagar o preço da própria liberdade através das perguntas certas. É justamente nesse mergulho de autoconhecimento que você encontra a chave para desbloquear seu potencial. Por isso, faça o exercício de anotar seus 3 medos mais profundos, como o de não ser suficiente ou de perder o controle. Ao questionar o que você ganha mantendo essas barreiras, ficará claro que tais medos são apenas ilusões criadas pela mente para te manter em uma zona de conforto que, na verdade, não passa de uma prisão. Disciplina como amor próprio. Disciplina não é punição, é amor próprio. É você dizendo a si mesmo: eu mereço uma vida melhor e estou disposto a fazer o que for necessário para conquistá-la. Quando você encara a disciplina dessa forma, ela deixa de ser um peso e se torna um ato de respeito consigo mesmo. Comece com pequenos compromissos diários. Por exemplo, acordar 30 minutos mais cedo para meditar ou planejar seu dia. Reservar um horário fixo para trabalhar em seus projetos pessoais. Dizer não ao que não te serve, mesmo que isso signifique decepcionar os outros. Esses pequenos atos de disciplina são como depósitos em uma conta bancária. Com o tempo, eles se acumulam e geram juros compostos, transformando sua vida de maneiras que você nem imagina. A arte de lidar com o fracasso. O fracasso não é o oposto do sucesso, é parte dele. Toda pessoa que realizou algo significativo falhou inúmeras vezes antes de chegar lá. A diferença é que elas não desistiram. Elas encaram o fracasso como feedback, como uma oportunidade de aprender e ajustar o caminho. Quando você errar, e você vai errar, em vez de se culpar, pergunte: o que eu posso aprender com isso? Esta simples mudança de perspectiva transforma o fracasso em um degrau para o sucesso. A importância do silêncio. Em um mundo cheio de distrações, o silêncio se tornou um luxo, mas é no silêncio que você ouve sua voz interior. Reserve alguns minutos do seu dia para simplesmente estar consigo mesmo, sem telefones, sem música, sem distrações.
Observe seus pensamentos, suas emoções, seus desejos. É nesse espaço de quietude que você encontra as respostas que está buscando. O poder da gratidão. A gratidão é uma ferramenta poderosa para manter o foco no que realmente importa. Todos os dias, antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Isso não só melhora seu humor, como também treina seu cérebro para enxergar o positivo, mesmo nos dias difíceis. A jornada é sua. No final das contas, a vida é uma jornada única e pessoal. Não existe um caminho certo ou errado. Existe apenas seu caminho. E cabe a você decidir como quer vivê-lo. Com medo ou com coragem. Com desculpas ou com ação. Com arrependimentos ou com realizações. Então, respire fundo. Pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer hoje para me aproximar da pessoa que quero ser? Não precisa ser algo grande. Pode ser um pequeno passo, uma pequena escolha que esteja alinhada com seus valores e objetivos. E quando você der esse passo, lembre-se de que está fazendo mais do que apenas agir. Está reescrevendo sua história. Está criando uma nova versão de si mesmo. Uma versão que é capaz de viver a vida que realmente deseja. Agora que já falamos sobre a importância de assumir a responsabilidade pela própria vida e dar os primeiros passos, é hora de mergulharmos em algo ainda mais profundo. Como sustentar essa mudança ao longo do tempo? Porque não basta apenas começar, é preciso persistir. E persistir exige mais do que força de vontade. Exige uma compreensão clara de quem você é e do que realmente deseja. Muitas vezes, nós começamos com entusiasmo, cheios de motivação e determinação, mas com o tempo, a rotina volta a nos engolir. As velhas desculpas ressurgem, o medo volta a sussurrar em nossos ouvidos e nos pegamos repetindo os mesmos padrões de antes. Por que isso acontece? Porque a mudança não é apenas uma questão de ação, mas de identidade. Você não pode agir de forma consistente como a pessoa que quer ser, se no fundo ainda se enxerga como a pessoa que era. Essa imagem não é para jogar, considerem uma mensagem. Imagine que você quer se tornar alguém que cuida da saúde, que se exercita regularmente e se alimenta bem. Se você ainda se ver como alguém que não tem disciplina, que sempre desiste, suas ações vão refletir essa crença. Por outro lado, se você começar a se enxergar como uma pessoa saudável, que valoriza seu corpo e seu bem-estar, suas escolhas vão mudar naturalmente, não porque você está se forçando, mas porque está agindo em alinhamento com sua nova identidade. Isso nos leva a uma pergunta fundamental: quem você precisa se tornar para viver a vida que deseja? Não se trata de fingir ser alguém que você não é, mas de reconhecer que você já possui dentro de si a essência da pessoa que quer ser. Essa essência só precisa ser nutrida, desenvolvida e expressa. Para que isso aconteça, é necessário um processo de autodescoberta contínuo. Você precisa se observar, questionar suas crenças e, sobretudo, estar disposto a se desconfortar. Porque o crescimento não acontece na zona de conforto. Ele acontece quando você se permite enfrentar seus medos, suas inseguranças e suas limitações. Um dos maiores obstáculos nesse processo é a tendência que temos de nos sabotar. Quantas vezes você já começou algo novo, cheio de esperança, apenas para desistir logo em seguida? Quantas vezes você já se pegou procurando desculpas para não seguir em frente? Esses padrões não são acidentais, eles são o resultado de anos de condicionamento, de mensagens que recebemos desde a infância sobre quem somos e do que somos capazes. Por exemplo, se você cresceu ouvindo que não era bom o suficiente, que nunca ia conseguir, é provável que mesmo como adulto ainda carregue essa crença dentro de si, e até que você a identifique e a transforme, ela continuará a ditar suas escolhas. Por isso, o autoconhecimento é tão importante. Ele permite que você veja essas crenças limitantes com clareza e escolha não deixá-las definir sua vida. Mas como fazer isso na prática? Como identificar e mudar esses padrões? O primeiro passo é a observação. Comece a prestar atenção aos seus pensamentos, especialmente aqueles que surgem quando você está prestes a agir em direção aos seus objetivos.
Quais são as vozes que aparecem? O que elas dizem? São vozes de encorajamento ou de dúvida? São suas ou ecoam palavras de outras pessoas? Anote esses pensamentos. Escrevê-los no papel os tira da sua cabeça e os coloca diante de você, onde podem ser analisados e questionados. Pergunte a si mesmo: essa crença é realmente verdadeira? Ela me serve ou me limita? Você vai se surpreender ao perceber que quantas das coisas que acredita sobre si mesmo não passam de ilusões criadas por experiências passadas. Depois de identificar essas crenças, o próximo passo é desafiá-las. Se você acredita que não é capaz, pergunte: quais evidências eu tenho de que isso é verdade? E quais evidências eu tenho de que isso não é verdade? Você vai perceber que na maioria das vezes não há base real para essas crenças. Elas são apenas histórias que você tem contado a si mesmo por tanto tempo que passou a acreditar nelas. E é justamente aqui que entra o poder da ação. Cada vez que você age apesar do medo, apesar da dúvida, você está provando para si mesmo que essas crenças não são verdadeiras. Você está criando novas evidências, novas experiências que reforçam sua capacidade de mudar. Com o tempo, essas novas experiências vão se acumular e criar uma nova narrativa sobre quem você é. Mas é importante entender que esse processo não é linear. Haverá dias em que você vai se sentir forte e confiante, e outros em que vai querer desistir de tudo. Isso é normal. Aqui é não deixar que os dias ruins definam sua jornada. Em vez disso, encare-os como parte do processo, como oportunidades para aprender e crescer. Outro aspecto fundamental é o ambiente em que você está inserido. As pessoas à sua volta, os lugares que frequenta, os conteúdos que consome, tudo isso influencia sua mentalidade e suas escolhas. Se você quer mudar, precisa criar um ambiente que apoie essa mudança. Isso pode significar se afastar de pessoas tóxicas, buscar mentores ou modelos que inspirem você, ou até mesmo mudar seus hábitos diários. Por exemplo, se você quer se tornar mais disciplinado, comece a incorporar pequenas rotinas que reforcem essa identidade. Acorde mais cedo, reserve um tempo para planejar seu dia, elimine distrações desnecessárias. Com o tempo, essas ações vão se tornar naturais e você vai se ver como uma pessoa disciplinada, sem precisar se forçar. Além disso, é importante celebrar suas vitórias, por menores que sejam. Cada passo que você dá em direção aos seus objetivos merece ser reconhecido. E se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento e transformação, inscreva-se no canal. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar ainda mais esses conceitos, explorar novas estratégias e compartilhar histórias inspiradoras de pessoas que, assim como você, escolheram não se deixar limitar por seus medos e crenças. Lembre-se, a vida que você deseja não está a anos de distância. Está a uma escolha de distância. E essa escolha pode ser feita agora. Então, respire fundo, dê o próximo passo e comece a criar a vida que você merece. Porque você é capaz. Você sempre foi. Só precisa se permitir ser.